Oi, pessoal. Hoje vamos dar continuidade a mais um conteúdo de redação. E como na aula passada nós paramos no gênero textual entrevista, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a entrevista. Nós vimos na outra aula em relação ao que é uma entrevista, qual a linguagem que devemos utilizar, quais são os passos da entrevista, e hoje a gente vai estar vendo um tipo determinado de entrevista. No caso, nós vimos que há várias formas e vários tipos de se entrevistar. E hoje nós vamos ver um modelo de entrevista em relação quando a gente quer fazer uma entrevista a uma pessoa que está se candidatando a uma determinada vaga de trabalho. Mas essa informação, alguns passos vocês vão perceber que ela é de forma geral. Um dos primeiros passos é antes da entrevista. Então, o que é que a gente deve fazer antes de uma entrevista? A gente sabe que a gente deve se preparar, né? Principalmente o entrevistado e o entrevistador. Ambas as partes é necessário que tenham um preparamento antes. E aí, se preparar para a entrevista. Como qualquer cirurgião, advogado ou político irá lhe dizer, vale a pena estar preparado. Se preparar para a sua entrevista garante que suas perguntas vão direto ao ponto. Sua conduta é profissional e suas informações são sólidas. Lembre-se que, de certa forma, você está sendo entrevistado na mesma medida que está entrevistando o candidato. Tenha isso em mente. Então, a gente percebe que não só tem que estar preparado o entrevistador, mas também o entrevistado. Até mesmo porque a gente sabe que quando uma pessoa vai a uma determinada entrevista, ela também vai preparada, principalmente porque quando ela vai ser entrevistada, ela já vai sabendo qual conteúdo é que será abordado. Então, a pessoa ela tem que se preparar, dando uma lida, buscando informações sobre o assunto para que no momento ela tenha condições e preparamento, né, para responder às perguntas que vão ser direcionadas a ela no momento da entrevista. Uma outra situação é a questão decida que tipo de entrevista você quer fazer, porque a gente sabe que há vários tipos de entrevista, vai depender do que a gente está tratando no momento, se é uma entrevista de trabalho, se é uma entrevista de uma celebridade, se é uma entrevista para um presidente, então a gente tem que saber a que tipo de entrevista a gente vai estar passando. Então, existem vários métodos distintos de entrevista, muitos sendo diferentes do básico. Diga-nos onde você se vê em 5 anos. Decida que método você quer empregar, baseado na descrição da vaga e nas qualificações dos candidatos. Então, essas são algumas informações em relação a, se for uma entrevista em relação a trabalho. E aí a gente vem com os tipos de entrevista. Entrevista de comportamento, entrevista com teste, entrevista de estresse ou entrevista de grupo. Então, cada uma delas é que vai determinar o ponto que você quer perceber na pessoa que está sendo entrevistada, principalmente quando for em relação a um tipo de entrevista que se retrate a emprego. Quando a gente fala em entrevista de comportamento, você vai testar ali o candidato em algumas situações, como é que ele se comporta durante a entrevista, que pode ser justamente a questão corporal, a questão física mesmo, a questão do linguajar. Então, tudo isso vai ser observado pelo entrevistado. Há outro tipo de entrevista, no caso que eu falei entrevistado, não. No caso que será observado pelo entrevistador, porque o entrevistador é que ele vai estar observando o entrevistado, como ele se comporta, desculpe. E aí a gente vê também a entrevista com teste. Essa entrevista com teste, muitas das vezes, principalmente em questão de trabalho, os entrevistadores, ele está o tempo todo testando, né,
o entrevistado, até mesmo para ver a posição dele, para ver como ele se comporta em determinadas situações. Então, é uma outra forma. E a entrevista de estresse, justamente, a gente às vezes acha assim, eu fui para uma entrevista, o entrevistador ficou a vida todinha lá dentro, ficou demorando, não veio atender. Isso aí já pode estar sendo o início da sua entrevista. Por quê? Porque ele está testando a sua paciência. Como é que você vai se comportar diante dessa situação de espera? Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de entrevista. Até mesmo porque o candidato ele não vai saber qual tipo de entrevista ele vai estar sendo ali avaliado no momento. Então, é necessário que se pense em relação a tudo isso. E a outra entrevista é a entrevista de grupo, que tanto pode ser uma entrevista em relação a não ser apenas uma pessoa no momento a ser entrevistada, mas sim ser um grupo de pessoas ao mesmo tempo em uma mesma entrevista, ou então ser uma entrevista de grupo em relação a essas pessoas estarem compartilhando uma mesma situação com várias outras pessoas, para saber como é que essas pessoas se comportam quando a entrevista ou quando o trabalho, a situação se referir a pessoas unidas ali para fazer uma determinada ter um determinado objetivo. Então, às vezes também há esse tipo de entrevista de grupo, como as pessoas se comportam juntamente com outras pessoas. E a outra parte entenda que tipo de candidato você procura. Então, a gente sabe que principalmente para um entrevistador, que a gente precisa ter em mente antes da entrevista qual é o tipo de pessoa que eu estou procurando, qual é o tipo de pessoa que eu estou querendo contratar para esse determinado serviço. Então, é necessário que a gente faça um levantamento antes em relação a essa pessoa. Então, antes de desenvolver as perguntas que você quer fazer, tire um tempo para pensar qual seria o seu candidato ideal. Então, a gente precisa fazer isso, até mesmo para que na hora da entrevista a gente já tenha uma breve noção de qual candidato a gente está buscando. Uma outra parte desenvolva perguntas relacionadas ao conhecimento, experiência no trabalho. Então, seu objetivo principal é fazer perguntas que façam você ver a personalidade, competências, motivação, histórico e habilidades de resolver problemas do candidato. O tipo de perguntas a fazer na entrevista depende muito do tipo de entrevista que você está conduzindo. Então, se a gente está conduzindo uma determinada entrevista, a gente tem que ter, noção de quais tipos de pergunta a gente vai estar fazendo para esse candidato. Até mesmo porque a gente está ali, analisando o tempo todo esse candidato. E uma outra informação em relação a esse tipo de entrevista defina o tempo para a entrevista. Então, quando a gente se propõe a fazer uma entrevista, a gente tem que estar ali já em mente quanto tempo essa entrevista vai durar. Até mesmo porque se a gente já planejou as perguntas, já planejou toda a entrevista, a gente tem que ter mais ou menos, saber o tempo que a gente vai estar levando para a ocorrência dessa entrevista. Então, geralmente, 1 hora é o tempo suficiente para completar a entrevista sem correria. Faça o possível para se até ao tempo definido, especialmente se você tiver que entrevistar vários candidatos num dia. Então, a gente precisa cumprir com essa questão do horário, até mesmo para a gente passar para o entrevistado aquela segurança que também o entrevistador ele se planejou. Claro que a gente sabe que, a depender da entrevista, pode ocorrer alguns momentos ultrapassar esse tempo, mas a gente sabe que é aquela coisa, quando a gente planeja direitinho, o que vai passar são poucos minutos, porque ali já teve todo um objetivo traçado.
E por fim, a gente também tem que estar atento, se familiarize, desculpe, com cada candidato, com cada candidato, dando uma olhada nos seus documentos logo antes da entrevista. Então, isso quer dizer o quê? Que quando a gente vai entrevistar uma pessoa, a gente precisa primeiro conhecer, né, saber um pouquinho dessa pessoa já de início, olhando o currículo, olhando carta de apresentação, olhando toda uma documentação, tendo um histórico dessa pessoa, para que no momento dessa entrevista, como a gente está vendo aqui, basicamente uma entrevista de emprego, a gente já conhecer um pouco dessa pessoa e o passo que ela for falando em relação a ela, em relação aos trabalhos que ela já passou, em relação ao comportamento, o objetivo dela na empresa, a gente já ter uma noção. Então, lendo o seu currículo, carta de apresentação e qualquer avaliação de teste que ele possa ter preenchido no início do processo de candidatura da vaga. Entrar em contato com quaisquer referências dadas durante o início do processo de perguntar sobre experiência passada, conduta profissional, adequação profissional e etc. Fazer um levantamento de antecedentes opcional, mas recomendado para alguns empregos. Então, a gente sabe que, infelizmente, determinados empregos, a gente precisa saber algumas informações em relação ao candidato. Então, todos esses levantamentos a gente precisa fazer previamente para que futuramente a gente não tenha nenhum transtorno em relação a esse candidato. E então, gente, nossa aula de hoje foi justamente falando um pouquinho mais sobre a entrevista. E nas próximas aulas a gente vai dar continuidade em relação ao tipo de entrevista e até mesmo estar colocando em prática como fazer a entrevista, mesmo no caso a gente já praticando esse tipo de entrevista. Até mais, até mais.